alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Esperando aí voltar para as aulas presenciais, né? Estamos todos ansiosos aí, porque isso é tudo novidade aí pra gente. A gente tá passando aí por algumas dificuldades no preenchimento aí das nossas atividades, não é verdade? Então, gente, vamos relembrar aí o que a gente fez na aula anterior, né? Então, a aula anterior era um trabalho aí sobre bactérias. Alguns alunos tiveram dificuldades em me passar as atividades, tiveram que me passar aí no WhatsApp, né? Tiveram que me passar por e-mail. Mas, enfim, a gente recebeu aí todos eles. Eu corrigi todos, gente, e eu coloquei aí nos comentários algumas sugestões aí referente aos trabalhos, tá? Alguns, né? Alguns que não tinha sugestões, eu só coloquei a nota e enviei novamente para vocês, beleza? Então, gente, os trabalhos eram sobre as bactérias do bem e do mal, então o que eu queria era que vocês colocassem referente aos tipos de bactérias, né? O que elas causam no organismo, os benefícios que algumas bactérias trazem pra gente. A gente vai ver algumas coisas aqui durante a aula hoje, né? E os malefícios, as doenças causadas por bactérias também, né? A gente tá estudando as bactérias. Então, eu queria que vocês colocassem de uma forma bem organizada. Então, gente, eu dei a nota assim pela organização. Se você copiou da internet, gente, você às vezes copiou da internet e não mudou nem a formatação, né? Copiou e colou do mesmo jeito que veio de lá e você pega de vários sites com formatações diferentes, né? Então tá todo desorganizado o trabalho, assim, de um jeito totalmente estranho. Então você coloca assim e fica desorganizado, né, gente? Então, nos próximos trabalhos, gente, vamos tentar fazer ele. Se é um trabalho de pesquisa, né? A gente sabe que vai pesquisar na internet, não tem outra alternativa, é pesquisar na internet, tem no livro também didático, você pode pesquisar alguma coisa, mas organização, gente, muda a formatação, deixa todo o formato igualzinho, entendeu? Se você vai colocar imagens, que eu sempre peço imagens, né? Então, se coloca as imagens todas no mesmo tamanho, né? Para ficar organizado, ficar assim com uma visão, né, melhor. Você pode colocar no documento do Word, desde que esteja todo organizado, né? Aí teve gente também que fez uma forma de uma tabela, beleza? Ficou organizada na forma de tabela, só que com muito pouco conteúdo. Então, gente, tinha bastante conteúdo para você pesquisar na internet. Então, eu dei a nota referente quantidade de conteúdo, sobre qualidade desse conteúdo, né? E sobre se eu vi que o indivíduo leu, pelo menos antes de copiar e colar, né? Então, essa nota foi referente a isso, gente. A entrega também, teve alguns alunos aí que ainda não entregaram o trabalho, né, gente? Então, revejam aí quem é que não entregou o trabalho, se por qual razão que não entregou, entre em contato com a professora. E, gente, vamos aí para a aula. Lembram que eu falei para vocês que eu ia mostrar aí umas imagens de algumas formas, né, de bactérias, que tem espirilos, vibriões, bacilos, né? Então, vamos ver esses formatos aí de bactérias e vamos falar um pouco sobre elas, sobre ainda a estrutura que a gente estava falando e ainda a nutrição e a reprodução das bactérias. E aí a gente vai continuar, a gente tem atividade aí no final da aula, vou repassar para vocês o que é essa atividade de hoje, tá? Vale nota, né? Tudo vale nota que a gente tá fazendo. E eu procuro, antes de passar a próxima atividade da próxima semana, gente, eu corrijo e passo para vocês a nota, para daí a gente recomeçar, beleza, gente? Então, vamos lá para a aula, daí eu vou explicar bem certinho para vocês e a gente no final eu explico a atividade que a gente tem para essa aula, beleza? Então, nós vamos para a nossa aula, né, sobre bactérias, nutrição e reprodução. Aqui no primeiro slide eu coloquei para vocês que a gente ia mostrar a estrutura, né, de algumas bactérias. Então, temos aí algumas estruturas aí. Esse primeiro ali, onde tem umas bolinhas soltas ali, são os cocos, né, as bactérias
com forma de cocos. Do lado delas ali tem os esporos bacterianos, né? Tem as bactérias ali em forma de esporos. Tem os streptococos, que são esses, uma espécie de um fio aí cheio de bolinhas, né? Uma emendadinha na outra. Então, esses são os streptococos, né? Tem o diplococos, que são duas bolinhas, né? Por isso tem esse nome aí, esses cocos, né? Diplococos, duas bolinhas de cocos, dois coquinhos, né? Tem também a bactéria flagelada, né? Tem um monte de flagelos ali que auxilia ela na movimentação dela, na fixação dela, né, também. Gente, tem os espirilos ali, dois tipos de espirilo, né? Que são essas bactérias ali mais compridinhas ali, com alguns flagelos nas pontas delas, né? Tem os estafilococos, que são vários cocos ali unidos uns nos outros, né? São vários coquinhos ali, então são os estafilococos. Tem os vibriões, são tipo de um chips, parece um daqueles chips que a gente come, fandangos não, Cheetos, parece um Cheetos, né, os vibriões. E tem o bacilos, já ouviram falar, né, bacilos dan regulares, tem lá no Yakult, que vocês gostam de tomar. Então, esses bacilos normalmente tem nos iogurtes aí que o povo toma, né? Esse tipo de bactéria aí. Então, gente, esses são os formatos das bactérias que eu fiquei de mostrar para vocês que não tinha no nosso slide anterior. Então, eu vou mostrar algumas coisas que eu escrevi também, que a gente não tinha no nosso slide que eu deixei na aula anterior para vocês. Então, esses slides eu também deixarei aí para vocês, como forma de material para vocês terem, né? Caso vocês queiram baixar e ter para vocês aí, está à disposição. No final aí eu vou dizer qual é a atividade que vocês têm para fazer. Gente, então, referente à nutrição das bactérias, elas podem ser autotróficas ou heterotróficas, né? Entre as autotróficas, elas podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Então, gente, vamos lembrar lá, autotróficas é o quê? Produzem seu próprio alimento, né? Elas não precisam se alimentar de alguma matéria orgânica. Então, eles produzem a partir do quê? Na fotossíntese, a partir de luz, né? Ou na quimiossíntese. O que é quimiossíntese? A partir de reações químicas, eles retiram sua energia através de reações químicas, né? As fotossintetizantes retiram sua energia através da luz. Então, essa é a diferença. E tem as heterotróficas, que podem ser saprofágicas ou parasitas, né? Essas saprofágicas aí se alimentam de cadáveres, fezes ou partes descartadas aí, como folhas, né? Então, elas vão se alimentar de coisas que não se usam mais, né? Bichos, cadáveres, animais, tudo que já morreu, restos mortais, folhas também, né? Ela vai se alimentar disso aí, esses tipos de bactérias. Elas fazem aí fazem o processo aí de descarte, né, na natureza, de tudo que já morreu, ela vai tornar aí ao solo novamente, né? Então, do pó viemos, ao pó retornaremos, né? Isso é uma parte da Bíblia, né? Então, aí, gente, tem as parasitas também, né? As parasitas se alimentam do que, gente? Elas se alimentam de tecidos corporais aí de seres vivos, né? E elas vão causar aí doenças no organismo. Normalmente se alimentam lá desses tecidos corporais causando doenças, são parasitas. Gente, vamos para o próximo slide. Então, quanto à obtenção de energia, elas têm o tipo de respiração aeróbia, né? Elas podem ser também anaeróbia facultativa ou obrigatória. O que isso quer dizer, gente? A aeróbia, ela vai retirar sua energia usando o oxigênio. Então, ela vai precisar de oxigênio. Sem oxigênio, ela morre. Se ela for anaeróbia facultativa, ela pode usar oxigênio ou, em caso de não ter oxigênio, ela pode fazer o processo de fermentação. Gente, se ela for anaeróbia obrigatória,
obrigatória, gente, ela já tá dizendo, ó, anaeróbia é obrigatória. Então, ela morre se ela tiver contato com oxigênio. Por exemplo, a bactéria que causa o tétano no organismo, né, humano. Essa bactéria em contato com o oxigênio morre. Por isso que é só em cortes muito profundos aí que se manifesta a bactéria aí do tétano, né? Tem que ela não ter contato com o oxigênio. Gente, vamos pro próximo slide aí, é a reprodução. Gente, eu vou ter que abrir um pra aumentar aqui, porque não dá pra gente ver muito bem, né? Então, a reprodução, ela é assexuada. Não existe reprodução sexuada entre as bactérias. A reprodução só é assexuada, né, gente? Então, é por meio aí da bipartição, né? Por meio aí da divisão binária, né? Ela pode se dividir aí dessa forma, como diz aqui, ó, a célula se alonga, né? O DNA replica, então o DNA vai se dividir ali. A parede celular membrana plasmática começa a se dividir. As paredes intermediárias se formam, separando as duas células, e elas se formam duas, né? Uma se torna duas. O DNA é exatamente igual, não tem troca de material genético entre as células. Uma célula exatamente igualzinha à outra, né? Nesse tipo de reprodução, né, gente? Nesse outro tipo de reprodução aqui, existe uma troca de material genético, né, gente? Na conjugação que ocorre. Mas não é uma reprodução sexuada. Mas é duas bactérias diferentes, elas podem trocar material genético. Ocorre a conjugação, onde tem um peeling, né? Onde ocorre ali a conjugação, onde eles vão trocar o plasmídio, onde tem uma parte do DNA, e eles vão trocar esse material genético entre as duas. Eles podem recombinar aí e uma passar para outra uma parte do DNA importante aí que torne ela um pouco mais forte, né? Então elas podem trocar material genético entre elas. Gente, então essas duas formas de reprodução são assexuada, beleza? Deixa eu ver qual mais é o slide que a gente tem. Deixa eu dar continuidade aqui na apresentação. Então era só até aqui, gente. Então, a atividade é o quê? Atividade, vocês vão responder um questionário. Dentro desse questionário tem um vídeo link, né? Vocês vão clicar no vídeo e responder uma questão referente ao vídeo que tá lá descrita para vocês. Então, gente, vocês vão clicar lá na atividade, vai ter várias questões. É uma atividade de um formulário, né? É um formulário que vocês vão clicar e preencher ele. Eu não sei se eu coloquei a opção, se eu não coloquei, eu vou colocar a opção de se escrever uma vez, só não poder refazer ele, né? Porque vale nota. Então, vocês vão fazer só algumas questões, são 5 questões, e vocês vão preencher aí referente às bactérias, né? Então, gente, próxima aula a gente vai estudar sobre protozoários. Então, eu escrevi aí, ó, vai estudando, mas quem quiser fazer aí não vai ser obrigatório dessa vez, tá? Dessa vez não vai ser obrigatório, mas próxima vez eu posso pedir fazer um resuminho aí sobre protozoários, né, gente? A gente vai ver o que são protozoários, a parte das características, reprodução também de protozoários. A gente vai tentar ver tudo sobre protozoários em uma aula só, pra gente dar continuidade, e o quanto mais conteúdo a gente conseguir ver durante uma aula, a gente vai ver. Então, pode ser que a próxima aula demore um pouco mais, pra gente ver bastante coisa, hein, gente? Então, quem quiser fazer um resuminho aí no caderno sobre protozoários, para ter também, né? Não adianta também a gente ficar falando e não ter conteúdo nenhum no caderno, né, gente? Porque a gente não tem quadro aí pra gente estar copiando toda a matéria que a professora tá passando. Então, faça um resuminho no caderno, beleza? Próxima aula, então, protozoários. Vão estudando. Até!